De volta o seu programa. Qual é a sua dúvida quando a gente vai tratar de economia doméstica? Então eu estou querendo receber as suas dúvidas aqui no facebook.com/seu programa e também você pode twittar pra gente no @seu programa suas dúvidas sobre economia doméstica. A gente vai tentar dar várias dicas para você. Daqui a pouquinho a gente está recebendo aqui uma economista doméstica, que é a Julimar, e ela vai tentar esclarecer, nos dar dicas para que a gente consiga fazer o nosso dinheiro render um pouquinho mais, né? No nosso programa de hoje também tem carreira e profissões. A gente vai ter a Samira Toledo com a gente hoje, dando dicas de comportamentos que devem ser evitados no nosso ambiente de trabalho. Samira, quais são as dicas de hoje? É com você. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, pessoal que está acompanhando o seu programa. Hoje eu não estou com vocês ao vivo, mas segue mais um quadro do Carreira Profissional. O assunto que nós vamos conversar um pouco aqui é comportamentos de profissionais que devem ser evitados aí no ambiente de trabalho. Existem aí algumas dicas, porque se a gente parar para pensar, nós passamos mais tempo no ambiente profissional do que com a nossa família. Em média, 6 a 10 horas que nós passamos aí no ambiente de trabalho. Então aqui segue algumas dicas. Uma delas é nós pensarmos que as pessoas são diferentes. Diversidade. Você já pensou que homens e mulheres são diferentes? Obviamente são diferentes. O homem mais explosivo, a mulher corre o risco da TPM. Então projetar aí a expectativa no outro é um risco. É importante a gente entender que o diálogo, a conversa resolve aí os conflitos e até mesmo aí os problemas internos, que às vezes são mínimos, mas requer aí uma atenção diferenciada. Um ponto importante é tratar os superiores de igual para igual. Não existe isso, não é mesmo? Hierarquia sempre vai ser hierarquia. Então, respeitar os superiores e até aqueles cargos diferenciados na empresa é muito importante. Você pode até ter um relacionamento interpessoal com os superiores, assim como os colegas, mas precisa ter aquela certa formalidade para que você se resguarde aí para projetos até futuros na empresa. Outro ponto importante de nós pensarmos é menosprezar o trabalho dos colegas de trabalho. É meio complicado isso, mas pode acontecer. A gente olhar o trabalho do outro, de uma equipe diferente, de um outro departamento e nós criticarmos. Existem pessoas que até acabam postando no Face, postando aí nas redes sociais, comentando com outros. Isso acaba se tornando até aquela famosa fofoquinha. É importante nós pensarmos que falar do outro, falar do trabalho, falar de outro departamento prejudica até a sua própria imagem dentro da empresa. Deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Quantas vezes você já, de repente, no teu planejamento, você já se perdeu? Eu, em algumas vezes, me encontrei em alguma situação como essa. Então, é importante ter o planejamento. Deixar para amanhã o que se pode fazer hoje pode complicar a sua vida. Então é importante você colocar aí as etapas, aquilo que você precisa desenvolver na sua rotina para que você não deixe as coisas para amanhã. Isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento aí do trabalho. Falar o que vem na cabeça, né? A gente fala de fofoca, fala disso tudo, mas e falar o que vem na cabeça? Palavras de baixo calão, algumas citações, gírias. Lembre-se, você está no ambiente de trabalho, né? Nós comentamos aqui que parece ser um ambiente familiar, mas é um ambiente de trabalho. Então é importante nós cuidarmos com aquilo que nós falamos dentro do ambiente de trabalho, perto das pessoas, né? Nós estamos sendo observados o dia todo. Então cuidado aí com o que a gente comenta. Admitir erros é um outro ponto para se refletir. Ninguém gosta de falar que errou, mas não admitir os erros podem prejudicar a sua imagem como profissional. Se você errar, diga, olha, eu errei, preciso de uma ajuda, onde eu posso melhorar? Então, admitir o erro na empresa não é um ponto de fragilidade, sim, realmente de reconhecimento que você quer se desenvolver profissionalmente. Fica uma dica para vocês. Não tenha medo de não admitir os erros. Os erros, eles só fazem com que cresçamos profissionalmente. Bom, esse aqui foi mais um quadro do Carreira Profissional. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui de volta para falar mais um pouco de como se desenvolver para ser um bom profissional. Até lá!
Obrigado, Samira. É isso aí, toda segunda-feira a Samira Toledo está aqui com a gente no seu programa, trazendo dicas para você melhorar aí o seu desenvolvimento, se desenvolver no mercado de trabalho, conseguir crescer profissionalmente. E amanhã a gente tem tecnologia. Samela Carvalho vai conversar com a gente aqui no seu programa. Mas olha, hoje a gente está falando sobre economia doméstica. De acordo com dados do IBGE, as famílias brasileiras poupam muito pouco. Apenas 4,71% do PIB, o Produto Interno Bruto. A título de comparação, os chineses conseguem guardar 20% do seu PIB. Então, olha, o brasileiro guarda apenas 4,71%, enquanto que os chineses conseguem guardar 20% do PIB. Eu estou recebendo aqui a Julimar Murat. Tudo bem, Julimar? Bem, obrigada. Muito obrigado pela sua participação aqui no seu programa. Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, que é uma coisa que eu gosto muito, porque é a minha formação. Então, muito obrigada pelo convite. Muito legal. Então, a Julimar, ela é economista doméstica. Eu nem sabia, Julimar, que existia uma profissão que a carreira era tão específica, economista doméstico. Sim. Eu pensava que quem cuidava da economia doméstica era o economista, e aí se especializava nessa área. Mas então existe uma graduação em economia doméstica. Explica pra gente um pouquinho como é essa profissão. Tá, existe uma graduação, uma faculdade de 4 anos, que vai formar o profissional com característica social, que vai ajudar, vai orientar a família a como utilizar melhor os recursos financeiros, né? E nos mais diversos aspectos da área relacionado a vestuário, nutrição, habitação, tudo que diz respeito ao cotidiano da família, como ela vai gerenciar, vai estar administrando e organizando isso dentro do lar. Então essa questão de contas domésticas não é só uma situação de ir lá e comprar excessivamente. Às vezes acontece um desperdício, uma administração ruim dentro de casa e o dinheiro sai por aí. E o dinheiro sai por aí. E muitas vezes a família se vê numa situação sem saída, porque ela não teve o hábito de estar economizando, de estar administrando de forma racional, e aí está o profissional para ajudar a organizar, a administrar melhor esse recurso. E olha, o programa de hoje está muito especial, não perca todas as dicas que a gente vai trazer aqui para você, porque essa questão de economia doméstica é uma questão que não envolve só literalmente o dinheiro que sai da conta, mas envolve realmente os relacionamentos. Às vezes o marido é quem cuida mais das contas na casa e aí fica bravo com a esposa porque gastou demais. Então essa questão de economia doméstica acaba levando as famílias a entrarem em atrito, né, Julimar? Exatamente. Com relação à sua abertura, quando o mês parece ser longo, maior o dinheiro do que o salário, acaba no meio do mês, e isso é uma preocupação, porque hoje 80% da população passa por essa situação. 80% da população não administra bem os seus recursos. Não tem uma educação financeira, não sabe gerenciar os recursos financeiros. Olha, você que acompanha a programação da Novo Tempo, você sabe que a gente tem aqui um programa que se chama Saldo Extra, não é verdade? Que é apresentado pelo pastor Antônio Tostes, e todas as semanas existem muitas dicas para que você saiba cuidar melhor do seu dinheiro, cuidar melhor dos seus recursos, tudo isso sempre tratado de uma forma muito cristã, inclusive, para que você, como diz o nome do programa, tenha um saldo extra aí no final do mês e não aconteça esse problema que eu disse na abertura do programa, onde o salário é maior do que o mês. Então acompanhe sempre as dicas aí do pastor Antônio Tostes, dos convidados que vêm até o programa, para que você tenha um saldo extra. E, inclusive, esse é um assunto que vai lá para o consultório de família com a Darleide Alves também. Hoje o programa está sendo uma intersecção de programas que estão na grade aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, viu? Porque você vai aprender a economizar, a fazer valer a pena aí os seus recursos, a saber usar corretamente seus recursos e não ter problemas aí entre marido e mulher, conseguir realizar o sonho dos seus filhos com o restinho do seu salário e dos seus recursos que vão sobrar. Tudo isso vai fazer muita diferença. Qual é o começo? Onde é que a gente deve começar a colocar atenção, Julimar? Tá, a educação financeira ela está basicamente baseada no planejamento. Planejamento. Eu não posso receber o meu salário e já sair gastando sem que eu me organize e saiba quanto que eu estou recebendo e o que eu tenho, os meus compromissos durante o mês.
né? Então, o primeiro passo é o planejamento, é saber quanto que entra, qual é a minha receita e qual é a minha despesa. Nada mais é do que uma soma de mais e menos, o que entra e o que sai. E o se vai sobrar, porque precisa estar sobrando para uma economia, né? Para uma poupança, porque nós também temos projetos de vida. Claro, nós só vamos alcançá-los através de uma economia. Se eu não tenho essa meta, não tenho esse projeto, eu não tenho motivação para estar poupando. Agora, essas linhas de crédito, cartões de crédito mesmo e tudo mais, isso cria uma ilusão na gente, né? Porque a gente não tem o bolo de dinheiro na mão e aí a gente vai pagando todas as contas. O dinheiro fica virtual. E aí a gente acaba gastando mais do que a gente tem e a gente não consegue ver esses valores de mais e menos, né? Exatamente. É uma ilusão e hoje o crédito muito facilitado. Hoje você entra numa loja com cartão de crédito e dá a ilusão de que você não pagou nada por aquela mercadoria, entendeu? Você só vai sentir o mês que vem quando chegar a fatura. Então realmente é uma ilusão. Olha, a gente vai fazer uma paradinha pro intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, tem várias coisas pra gente conversar. A gente vai falar mais sobre essa questão do cartão de crédito, vamos pedir dicas aqui pra Zulimar de como realmente organizar as contas da casa. A gente também foi até o supermercado, a Loren Vidal foi fazer uma passeadinha aí pelo supermercado, onde realmente vai grande parte do nosso salário, né? E a gente vai aprender como economizar, inclusive no supermercado. Então não sai daí, seu programa imperdível hoje pra você.